Queridos, vamos abrir a Bíblia, você que trouxe aí, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. E no capítulo 4, versículo 1 e 2 e 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Versículo 1 do capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui nessa noite, ó Deus, para celebrar ao Senhor, para engrandecer o teu nome. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós te louvamos e pedimos que nessa hora o Senhor venha nos usar, colocar em nossa boca a palavra que o Senhor quer que seja proferida, ó Deus, aos corações nessa noite. Espírito Santo, toma a minha vida e usa-me, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós nos deparamos aqui com essa cena, né, tão extraordinária, que foi o batismo de Jesus. A palavra, ela relata que Jesus, ele foi até João Batista para ser batizado, e João disse: olha, eu que tenho que ir a ti, e você que vem a mim. E ele disse: convém que se cumpra toda a justiça. E então João batizou Jesus. E a palavra de Deus diz então que quando ele saiu das águas, viu-se os céus abertos, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Guarda bem essa frase. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E a palavra diz que em seguida Jesus, ele foi levado ao deserto, levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Às vezes a gente lê essa passagem e às vezes a gente até questiona, né? Por que, Senhor? Por que que o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Sabe, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o deserto revela quem somos. E se eu perguntar para você o que é um deserto, talvez muitas pessoas elas dirão: deserto é um lugar árido, um deserto é um lugar onde não há vegetação, é um lugar onde há muita areia, onde não se pode habitar. Essa é a definição que eu creio que a maioria das pessoas daria. Mas, embora não seja, mentira isso, ou não seja uma irrealidade, embora seja verdade, mas existe outros tipos de deserto. E a gente, embora Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito, então nós vemos que Deus ele tem sempre um propósito em tudo que faz.
Eu acredito que ali Jesus ele iria dar início ao seu ministério. E Jesus ele precisaria então, ser experimentado para que realmente ele pudesse encarar as circunstâncias que viria pela frente. Às vezes é assim, meio estranho, a gente dizer isso acerca de Jesus, porque Jesus, ele era Deus, ele é Deus, mas ele também era 100% homem. E então, ali ele estava ali sendo experimentado. E a Bíblia diz que ele ficou ali 40 dias jejuando. Eu não vou entrar nos detalhes depois da tentação aqui, mas, como eu disse, Deus ele sempre tem um propósito. E o deserto, biblicamente falando, nem sempre é esse deserto que a gente tem na nossa mente, esse deserto árido, cheio de areia. Mas muitas vezes o deserto, ele é uma circunstância na nossa vida. Ele é um momento em que nós, às vezes, estamos passando. E muitas vezes nós até perguntamos, questionamos a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque a gente sabe que no deserto é um lugar onde a gente não vende. Porque não tem ninguém ali para comprar o que você quer vender. Deserto é um lugar onde você não compra, porque não tem ninguém ali interessado a comprar nada. Porque é um deserto. O deserto é um lugar onde você não faz investimento. Porque se você montar um supermercado lá no deserto, quem é que vai comprar de você? Ninguém vai comprar. Não tem ninguém no deserto. Então, automaticamente nós chegamos a uma conclusão que deserto é um lugar, muitas vezes, de solidão, aonde a gente se encontra só. E esse, muitas vezes, é o propósito de Deus. Permitir que nós nos encontremos só, em um determinado lugar, por um determinado tempo, para que nós venhamos entender que nós somos totalmente dependentes dele. Sabe, a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Sabe, como nova criatura em Cristo, nós precisamos o quê? Aprender a andar em Cristo. Nós acabamos de apresentar aqui, consagrado Davi. O Davi, se nós perguntássemos para ele acerca de alguma coisa da Bíblia, se ele crê em Jesus, ele não saberia responder. Então, por isso mesmo nós fazemos como Maria e José fez com Jesus. Ele levou Jesus ao templo para ser apresentado. E aí, o que acontece? É um bebê que vai ter que ser ensinado e que por muito tempo ele vai ter que ser conduzido até que ele possa andar com as suas próprias pernas. E assim somos nós, como quando nós fazemos uma aliança com Jesus, nós nos tornamos bebês espirituais. Não temos conhecimento das coisas espirituais, porque uma coisa é a gente entender do mundo natural em que nós vivemos, outra coisa é nós entendermos do mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é uma realidade, porque a palavra de Deus, ela fala sobre céus, ela fala sobre inferno, ela fala sobre anjos, ela fala sobre potestades, ela fala de tantas coisas no mundo espiritual. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que como uma nova criatura em Cristo Jesus, eu não sou apenas uma pessoa natural que ando nessa terra para viver uma vida natural. Ele quer nos revelar uma vida melhor aqui nessa terra, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos viver e desfrutar de tudo aquilo que ela nos proporciona.
Mas se nós não soubermos viver nesse mundo, em Deus, a nossa vida vai ser uma vida vazia. Mas quando a gente convida Jesus para entrar no nosso coração, eu posso viver nesse mundo, e mesmo no meio desse mundo tão atribulado, eu posso viver uma vida abençoada, uma vida de paz, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele é aquele que nos dá uma paz, e uma paz que excede todo entendimento. Sabe, irmãos, e então, voltando à questão do deserto, quando Jesus ele permite que a gente entre no deserto, Ele permite com um propósito. Se nós abrirmos a nossa Bíblia aí, em Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 2 até o versículo 5, nós vamos ver que Jesus tinha um propósito na vida do povo dele que saiu lá do Egito, permitindo que esse povo caminhasse no deserto por 40 anos. Veja só, Moisés aqui, ele começa a declarar o seguinte, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 ao 5, dizendo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Veja, irmãos, às vezes nós somos levados a rejeitar esses desertos. Nós somos, às vezes, levados a rejeitar as coisas difíceis da nossa vida. Mas quando nós entendemos que a nossa vida ela é guiada por Deus, porque eu já entreguei a minha vida para Ele, eu tenho que entender que Deus ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Quando o povo saiu do Egito, Deus falou para Moisés: Moisés, você vai tirar esse povo aí do Egito, porque eu vou levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Veja que havia uma promessa de Deus para a vida do seu povo. Olha, o meu povo, eu vou tirar eles desse sofrimento, dessa escravidão, e vou levá-los para uma terra que mana leite e mel. Agora, escute uma coisa. Do momento da promessa até o cumprimento dela, há um tempo. E às vezes é esse tempo aonde as pessoas perdem a bênção do Senhor. Porque esse tempo é um tempo de preparo, é um tempo muitas vezes de prova. E é por isso que Deus, ao tirar o seu povo do deserto, Ele não mudou de ideia em tempo algum, mas no seu coração permaneceu firme em levar o seu povo para uma terra que manava leite e mel. Mas diante das dificuldades, diante das lutas que eles começaram a enfrentar, eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a blasfemar contra Deus. E Deus então foi conhecendo o coração daquele povo. É por isso que o deserto ele revela quem nós somos. Porque quando tudo está muito bom, irmãos, quando tudo está bom, a gente está tranquilo, a gente não reclama, né? Reclamar por quê? Se está tudo bom. Reclamar por quê? Se a conta lá no banco tem dinheiro, se eu estou com saúde, se os meus filhos estão bem. Reclamar por quê?
Mas quando as coisas começam a ficar meio apertado para o nosso lado, aí vem as reclamações, vem as murmurações, e de repente a essência verdadeira que está dentro de você começa a fluir. Sabe, no primeiro obstáculo, quando aquele povo chegou diante do Mar Vermelho, eles olharam para aquele mar, não tinha para onde ir. Olharam para trás, estava ali o exército de Faraó. E eles então começaram a dizer: será que por não haver sepultura suficiente no Egito, Deus nos tirou para morrer nesse deserto? Qual foi a promessa de Deus para aquele povo? O que Deus falou para Moisés é que ele tiraria aquele povo para morrer no deserto? Não. O que Deus falou para Moisés é que ele tiraria aquele povo e os levaria para uma terra que manava leite e mel. E o que o Senhor está dizendo para nós hoje, irmãos, independente da circunstância que você está vivendo, independente das lutas, independente das dificuldades, tira os olhos das circunstâncias e olhe para Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que fez a promessa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou peçamos, segundo a sua boa vontade. Não é porque nós somos bonzinhos, não. Não é porque nós somos bonitinhos. Não é porque a gente tem um corpo bem definido, né? Não, mas é porque Ele é bom. Ele é bom. Não tire os olhos da promessa. A promessa é que Ele nos levaria para uma terra. Ele nos levaria para uma terra que manava leite e mel. Sabe? E o povo olhava e dizia: olha, bom. Era o tempo lá que a gente estava lá no Egito, comendo cebola, comendo pepino, comia carne. Eles esqueciam até das chibatadas, das chicotadas, irmãos. Sabe, parece que as circunstâncias que estavam diante deles parecia ser tão maior que aquilo que eles viviam lá não fazia tanta diferença. Dava saudade de voltar. Então, Deus, ouvindo aquela murmuração, disse: esse povo não é digno. Mas em momento algum, Deus desistiu da promessa. Chegou o momento em que Ele queria mandar o seu povo, mandar algumas pessoas, alguns homens, 12 homens, para espiar a terra. E aí mandou esses homens. Moisés separou esses homens, mandou. E eles ali olharam a terra. E o relatório daqueles homens era o quê? Que a terra era verdadeiramente boa. Uma terra que verdadeiramente manava leite e mel. Os seus frutos eram frutos enormes. Era uma terra muito fértil. Mas havia algo que era maior do que isso. Havia algo que fazia com que eles esquecessem a grandeza e a beleza da terra. É quando eles olhavam para as muralhas das cidades. É quando eles olhavam para o tamanho das pessoas que moravam ali. E ao regressar, eles deram um relatório. 10 deles disseram: olha, realmente, a terra é boa. A terra é uma terra que produz muito. Mas as cidades são fortificadas, de muralhas altas. E os homens ali são gigantes. Nós seremos devorados como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disse: não, se o Senhor disse que nos levaria, Ele vai nos levar. Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir até onde Ele prometeu. Sabe, irmãos, às vezes o deserto ele nos faz verdadeiramente revelar quem nós somos.
se você é um covarde ou se você é um corajoso. E eu já falei isso aqui outras vezes, e volto a repetir: dos 10, dos 12, a gente lembra só do nome de 2. Só do nome de Josué e Calebe, que foram os corajosos, que foram aqueles que creram, que foram aqueles que perseveraram. Porque dos covardes Deus não faz questão de nem lembrar o nome. Porque covarde o Senhor despreza. E nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é aquele Deus que nos dá força, é aquele Deus que adestra as nossas mãos para pelejar, é aquele Deus que diz: não temas porque eu sou contigo, não te espante porque eu sou teu Deus, eu serei contigo por onde quer que você andar. Mas no deserto é fácil esquecer as promessas, sabe? E nós temos que entender que quando Deus nos leva a um deserto, esse deserto às vezes pode ser uma crise financeira, esse deserto pode ser um problema conjugal, esse deserto às vezes pode ser um filho que está dando problemas, não sei. Eu acredito que aqui há muitas pessoas que estão passando por deserto hoje. Mas eu quero dizer para você, faça como Davi, lá no Salmo 40, no versículo 1, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor. Essa tradução fala: esperei confiantemente. Outra tradução diz: esperei com paciência no Senhor. Mas ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Olha só, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não estava esperando em outras coisas, não. Ele estava esperando pelo Senhor, porque ele sabia que ele tinha, o Senhor era aquele que no momento certo ele iria se levantar. Jó, lá no capítulo 25, versículo 19, diante daquela situação que ele estava vivendo, daquela calamidade que ele estava vivendo, houve um momento que ele diz: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele há de se levantar sobre a terra. Ele irá de se levantar em meu favor. Sabe, e o deserto de Jó, a gente descobre o propósito lá no final. Porque apesar de Jó, no início lá, a palavra do Senhor dizer que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que conhecia de fato a Deus, mas lá no final, no capítulo 42, se não me engano, ele declara: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora de contigo andar. Sabe, não despreze o deserto, não despreze a circunstância, não despreze o momento de lutas, de dificuldade que você está vivendo. Nós não sabemos, Jesus ele fala lá em João: o que eu faço agora, você não sabe, mas vai saber depois. Então espera para descobrir, mas não fraqueje, não desanime, porque no momento certo o Senhor vai vir e Ele vai te exaltar. Sabe, Ele vai te exaltar. Eu sei que aqui Deus, Ele está falando aos corações. Porque quem é de nós que não passa por luta, irmãos? Quem que não passa por dificuldade, por problemas, por circunstâncias? Eu costumo dizer que para tudo tem jeito.
Para tudo tem uma solução. E às vezes as pessoas hoje, elas não estão conseguindo esperar. E Deus, Ele não tem pressa. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não tem pressa. Sabe, Jesus, Ele recebeu uma notícia, que o seu amigo Lázaro estava morrendo. E aí, ele ainda ficou ali 4 dias. E nesse período ali, quando ele recebeu a notícia, Lázaro morreu. Mas ele não teve pressa de ir para a casa de Lázaro, para orar por ele, para curar Lázaro daquela enfermidade. Sabe, Deus não tem pressa, porque para Ele tudo é normal, tudo é natural, não tem coisa difícil para Deus, irmãos. Tem coisa difícil para nós, mas para Deus nada é difícil. Ele diz, para mim nada é impossível. E então, ele resolve ir, mas lá já estava com 4 dias de morto. Não era mais fácil ele ter ido logo e curar o homem da enfermidade, da doença, que é mais fácil, né? Pelo menos para nós, né? Na nossa imaginação, na nossa mente. É muito mais fácil, chega lá, ora. É igual um irmão que eu conheci, a gente ora e dá um remedinho, que é para ajudar na fé do irmão. Né? Porque se ele não crê, às vezes vai crer pelo menos no remédio, né? Então, mas Jesus esperou. Porque para ele curar uma enfermidade e ressuscitar um morto é a mesma coisa. Irmãos, uma coisa nós temos que aprender, a igreja precisa aprender. Quando Jesus esteve aqui, Ele andava com os seus discípulos. Ele estava ali com os seus discípulos curando os enfermos, libertando os oprimidos. Ele estava ali do lado. Mas hoje Ele não está mais do nosso lado. Hoje Ele está em nós. Ele está em nós. Não é mais uma pessoa do lado, mas é uma pessoa em nós. E a palavra do Senhor diz, porventura vocês não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? O que é melhor, irmãos? Ter Ele do lado ou ter Ele em você? É ter Ele em nós. Sabe, a igreja não é isso. Não é esse prédio. A igreja sou eu e a igreja é você. Sabe? Quando a gente vai embora, Ele não fica aqui. Quando a gente vai embora, Ele vai com a gente. Porque Ele está em nós. Já viu que maravilha, irmão? Isso é poder. Às vezes você está lá na sua casa, angustiado com alguma coisa, mas lembre, irmão, Ele está em você. Chama Ele. Fala assim, Espírito Santo, vamos ter um dedinho de prosa aqui agora. Vamos ter um dedinho de prosa. Vamos conversar. Está acontecendo umas coisas aqui meio estranhas. Para mim, eu não estou entendendo muito não, mas eu sei que o Senhor está sabendo de tudo. Então, acalma o meu coração. Acalma. Porque Ele é o Deus que nos traz essa paz. Jesus, Ele disse, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. E não vou lá dou, como o mundo a dá. O mundo oferece uma paz.
mas ela é passageira. É uma paz que às vezes você adquire quando você compra um carro novo. É uma paz que você adquire quando você compra uma geladeira nova. Mas passa uma semana, já não é mais. Você acostumou com aquilo. A geladeira já não supre mais, o carro já não supre mais, você já está querendo é outro. Mas a paz que Ele nos dá, ela é permanente. Porque ela é gerada pela presença dEle. Pela presença. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, a proclamar o mundo, a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo e ao lado celeste então me contemplar, adorarei por seu amor infindo. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele é grande, Ele é grande, Ele é tremendo. Sabe, às vezes as pessoas estão com algumas circunstâncias na vida, alguns problemas. Eles vão para Deus e dizem: Senhor, olha o tamanho do meu problema, Senhor. Está errado. Não é assim que a gente tem que orar. Eu não tenho que mostrar para Deus o tamanho do meu problema, mas eu tenho que mostrar para o problema o tamanho do meu Deus. As crianças aqui cantam uma música, falam o Deus grandão, né? O Deus grandão. O nosso Deus é um Deus grandão, irmãos. Ele é maior do que o problema que você está enfrentando. Ele é bem maior do que as dificuldades dessa vida. Então, quando eu olho para Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, a gente vê ali aquele homem de Deus falando o seguinte: olha, tende grande gozo, tende por motivo
de toda alegria o passares por várias provações. Parece que Tiago ele não funcionava bem da cabeça não, né? Como que pode, irmãos, a gente ter alegria ao passar por várias, não é nenhuma não, é várias tribulações. Coloca o versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez que confirmada. Sabe? Quando você é aprovado, a aprovação da sua fé, ela é confirmada, né? A sua fé está sendo aprovada. Então, vai produzir o quê? Perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe, nós ao lermos lá o João, o Mateus capítulo 3, eu falei para vocês, guarda essa frase. Qual frase que era? Só uns 5 vai para o céu. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Sabe, para Jesus, o Pai ele sabe, irmãos. O Pai ele sabe o que nós precisamos. Deus não precisava ter falado isso para Jesus ali naquela hora. Mas ele sabia que era necessário dizer. Por quê, pastor? Por que era necessário? Porque daqui a pouco, 40 dias depois, o diabo iria chegar e dizer o quê? Você está com fome, 40 dias aí sem comer. Quando a gente está com... Eu sei que ninguém aqui passou 40 dias sem comer, mas geralmente a gente fica assim até meio-dia, 3 horas da tarde sem comer. A gente tem fome, né? E quando a gente está com fome, a gente quer o quê? Comer. Eu não vou falar da galinha caipira aqui hoje não, viu? Aí, então, a gente quer comer. O que Jesus precisava naquela hora? Ele precisava de comida. Aí o diabo vem e falou o quê? Olha só, se ele querendo colocar uma dúvida na mente de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O inimigo ele é muito sagaz. Ele queria colocar uma dúvida no coração, na mente de Jesus, para que Jesus decidisse então fazer o quê? Olha, esse camarada, esse demônio aí está muito, né, está se achando muito. Eu vou então mandar essas pedras se transformar em pão, só para ele ver que eu sou. Mas só que quando eu sei que eu sou, eu não preciso mostrar para o outro que eu sei que eu sou, porque eu sou. Entenderam? Jesus não precisava mostrar para o diabo quem ele era, porque ele sabia quem ele era. Então, você também não precisa de mostrar para o diabo, você não precisa mostrar para ninguém quem você é, só para dizer quem você é. Basta você saber que você é. Você é filho amado, filha amada. Pastor, esse negócio está certo,
Eu sou filho, né? Coloca João capítulo 1, versículo 12. O versículo anterior fala assim: ele veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando eu creio nele, quando eu declaro aquilo que está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Coloca aí, Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, não é presunção minha dizer que eu sou filho de Deus. Eu sou. E eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou, porque eu sei que eu sou, né? Então, quando você andar por essas ruas aí, irmãos, não anda como um humilhado, né? Uma pessoa que não tem valor, não. Ande com a sua cabeça erguida, porque você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui de passagem, porque logo, logo Ele vai vir e Ele vai arrebatar a sua igreja, e nós estaremos, como diz a palavra, para sempre com Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Deus é tremendo, sabe? Por isso que a gente precisa de conhecer a palavra, porque conhecer a palavra nos traz segurança, gera paz no nosso coração, né? Importante. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Glória seja dada a Ti, Pai. Santo, santo, santo é o Teu santo nome, Pai. Só o Senhor é Deus. Pai, Tu conheces esses corações. Tu conheces esses corações. Tu conheces as necessidades aqui, ó Pai. Oh Deus, Espírito Santo, comece a passear aqui agora. Comece a visitar esses corações. O deserto, ele mostra quem nós somos. Mas nós não queremos revelar uma face negativa diante das circunstâncias difíceis. Mas nós queremos, ó Deus, permanecer firme no meio das lutas, das batalhas. Davi era um homem que estava rodeado de inimigos, pessoas ali em todo o tempo querendo destruir a sua vida. Mas ele dizia: eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Aleluia. Só o Senhor, em meio às tribulações, em meio às ameaças, em meio às guerras, ele dizia: eu me deito, logo pego no sono, pois só o Senhor me faz repousar em segurança. Aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Nessa noite, eu não sei se há alguém aqui nessa noite que ainda não fez uma aliança com Jesus, mas que gostaria de fazer essa aliança com Ele, dizendo: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Pai, eu quero ter essa confiança, eu quero ter essa paz, eu quero ter, ó Deus amado, essa vida que foi falado hoje, que mesmo em meio às lutas, eu posso gozar de paz. Oh Deus, se nessa noite há alguém aqui
que deseja fazer essa aliança, eu te peço, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Hoje é uma noite em que Deus preparou para ter um encontro contigo. Talvez você que desviou dos caminhos do Senhor, mas quer regressar hoje. Você pode também sair do seu lugar. Enquanto a gente canta, fique de pé. Se você pode, saia do seu lugar. Você que quer fazer essa aliança com Jesus, sai do seu lugar. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida.